Olá, boa noite. Meu nome é Edvaldo, e até pouco tempo atrás, eu trabalhava como fiscal de vigilância ambiental noturno em Crato, no sul do Ceará. Eu nunca fui do tipo que acreditava em coisas do além, dessas que o povo do interior costuma jurar que viu. Sempre fui mais cético. Mas o que eu presenciei em abril de 2019, durante uma ronda de rotina, ainda me tira o sono de vez em quando. Hoje, depois de muito tempo pensando se devia ou não, resolvi contar isso aqui. Talvez para aliviar o peso. Talvez para alertar alguém. Vai saber. Tudo começou numa noite de quarta-feira, lá pela segunda semana de abril. A gente estava com um surto de queimadas ilegais no pé da Serra do Araripe, então me escalaram para fazer algumas rondas extras. Eu ficava encarregado de monitorar uma parte mais afastada da serra, já na divisa com Barbalha, uma área de mata fechada, cheia de trilhas pouco usadas e antigos caminhos de caçadores. Eu já tinha passado por ali outras vezes, mas sempre de dia. Nunca achei que aquilo fosse me incomodar, até aquela noite. Cheguei no ponto de partida por volta das 9 da noite. O céu estava limpo, e fazia um vento frio que parecia rasgar as folhas das árvores. A vegetação era densa, típica da Chapada do Araripe, com um cheiro forte de terra molhada e folhas podres. O silêncio era quase absoluto, com exceção do som das cigarras e de uns uivos bem ao longe, coisa de cachorro do mato, pensei. Comecei minha ronda subindo um dos caminhos antigos que cortava a mata. Estava sozinho, com minha lanterna, meu rádio comunicador e uma prancheta. Depois de uns 30 minutos de caminhada morro acima, notei que a mata parecia estranhamente pesada. O ar estava mais úmido e gelado. De vez em quando, ouvia o estalo de algum galho, como se tivesse algo ali comigo, andando do lado. Tentei ignorar. Continuei subindo por mais uns 15 minutos, quando vi algo estranho. Bem ao lado de uma clareira, onde o mato parecia ter sido revirado, havia pegadas enormes. E não eram de gente, nem de animal comum. Eram pegadas fundas, com dedos longos e curvados, do tamanho da minha mão aberta. A terra estava úmida, então estavam bem marcadas. Me abaixei para olhar melhor, e foi aí que ouvi um rosnado baixo, vindo de algum ponto na mata à esquerda. Levantei num pulo e apontei a lanterna naquela direção. Mas só vi a escuridão e o mato denso balançando devagar com o vento. O rosnado parou, mas eu já sentia o suor gelado escorrer pela nuca. Me afastei devagar e comecei a descer de volta, com a lanterna tremendo na minha mão. A clareira parecia mais escura do que antes, como se a mata tivesse fechado ao meu redor. Foi quando eu vi os olhos. 2 pontos amarelos, refletindo a luz da lanterna lá no fundo entre as árvores. Parados. Me observando. E então, eles se moveram. A coisa saiu das sombras devagar, revelando uma silhueta alta, mais de 2 metros de altura, com o corpo coberto por pelos escuros e desgrenhados. Caminhava em 2 pernas, mas o jeito de se mover era estranho, curvado, com braços longos que quase tocavam o chão. Não emitia nenhum som, apenas aquele olhar fixo, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Travei. Meus pés não obedeciam. De repente, ele avançou. Rápido. Dei um grito e disparei morro abaixo, tropeçando nos galhos, batendo nas árvores. Só conseguia ouvir os galhos estalando atrás de mim e aquele rosnado grave, como se viesse de dentro de uma caverna. Eu caí 2 vezes, ralei o braço, mas continuei correndo, gritando por socorro que eu sabia que não viria. Depois de um tempo, que eu nem sei dizer quanto foi, o som parou. Eu me escondi atrás de uma pedra grande, tentando controlar a respiração. O mato estava em silêncio total. Só dava para ouvir meu próprio coração. Foi quando ouvi passos. Pesados. Lentamente se aproximando. O rosnado estava mais perto, como se ele estivesse farejando. Esperei o pior. Mas, de repente, ouvi um som alto, como uma buzina de caminhão. Depois outro. E mais outro. Me dei conta que estava perto da estrada de terra que passava no fim da trilha. Alguém devia estar passando ali. Talvez fosse isso que afastou o bicho. Esperei mais um tempo, até ter certeza que estava sozinho, e então corri até a beira da estrada. Quando cheguei, vi um caminhão de entrega parado. O motorista, um senhor de barba branca e boné, me olhou assustado. Oxe, homem, tá ferido? Que foi que houve aí dentro? Contei uma parte da história, dizendo que tinha visto algo estranho. Ele só balançou a cabeça, meio que não querendo saber mais. Isso aí não é lugar para andar sozinho à noite, não, moço. Essa serra tem coisa que a gente nem devia saber que existe. Ele me deu carona até o ponto onde deixei minha moto. Voltei para casa sem dizer mais nada para ninguém.
Só depois de uns dias é que tive coragem de contar para minha esposa, e ela ficou pálida. Disse que o avô dela já tinha falado de um bicho grande que anda de pé naquela mesma serra, mas ninguém nunca deu atenção. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Desde aquela noite, eu simplesmente não consegui mais subir a serra. Toda vez que pensava em voltar para lá, meu corpo travava. Pedi para ser transferido para rondas urbanas e comecei a evitar qualquer serviço que envolvesse mata ou área rural. Não contei o ocorrido oficialmente, imaginei o que diriam se eu dissesse que fugi de um lobisomem. E mesmo minha esposa, por mais que tenha ficado abalada, pediu para não comentar com ninguém da família. Tem coisa que é melhor deixar quieta, ela dizia. Mas o que me deixou mais perturbado foi que os sonhos começaram. No início, era só aquele olhar refletindo na escuridão. Depois, o cheiro da mata molhada invadia o quarto. E em algumas noites, eu acordava suando frio com a sensação de que tinha alguém me observando pela janela. Achei que fosse coisa da minha cabeça, até que o Cláudio, um colega da vigilância, me chamou num canto. Edvaldo, tu andou vendo coisa estranha por lá na serra? Parei. Respirei fundo. Por que a pergunta? É que uns moradores lá da Vila Padre Cícero disseram que têm escutado uns uivos estranhos vindo do mato. E um deles jurou que viu um bicho do tamanho de um poste atravessando a trilha perto da represa. Falei que era só bicho do mato, mas sei lá. Tu acredita nessas coisas? Fiquei calado por um tempo. Depois balancei a cabeça negativamente. Não sei, Cláudio, só sei que naquela serra tem alguma coisa errada. Aquilo mexeu comigo. A mesma região. Os mesmos sons. E agora outras pessoas também estavam percebendo. Na semana seguinte, minha sogra nos convidou para passar o final de semana na zona rural de Jardim, numa casa antiga que a família dela mantém desde os tempos do bisavô. Eu não queria ir, mas minha esposa insistiu. Vai fazer bem sair da cidade, Edvaldo. A gente tá precisando relaxar. Concordei, mas com o estômago embrulhado. A casa era simples, feita de taipa, com piso de cimento queimado e varanda de madeira. Ficava numa colina, cercada por mato, e dali dava para ver parte da mata da Chapada do Araripe. Chegamos num sábado à tarde. O clima era agradável, um vento fresco soprava do leste, e o céu estava limpo. Mesmo assim, não consegui relaxar. Havia um silêncio estranho ali. Um vazio que parecia vibrar. No fim da tarde, sentei com o pai da minha sogra, o senhor Zé da Luz, um senhor de mais de 80 anos que quase não falava. Mas naquele dia, ele me encarou por um tempo, depois olhou para o horizonte e disse: Tu viu ele, né? Meu corpo congelou. Quem? Ele demorou para responder. Coçou a barba, tirou um cigarro do bolso e acendeu com calma. O bicho da serra. Meu pai viu. Meu avô também. Eles sempre diziam, na quaresma, é tempo dele andar por aqui. Mas não é só na quaresma, não. Quando o tempo vira, quando a lua cresce vermelha, ele vem. Fiquei sem palavras. É gente amaldiçoada, ele continuou, que vira bicho por causa de pecado antigo. Tem um por essas bandas que dizem que era filho de padre com moça de romaria. Mataram a mãe com o menino no colo. Dizem que a alma do menino se revoltou tanto, que virou isso. Eu não sabia se aquilo era só lenda de velho ou se tinha alguma ligação com o que eu vi. Mas não consegui dormir naquela noite. Por volta das 2 da madrugada, acordei com os cachorros lateando enlouquecidos. Era um latido diferente, mais agudo, como se estivessem em pânico. Fui até a varanda. A lua estava alta e avermelhada. O mato em volta balançava devagar, mas o ar estava denso, abafado. Foi aí que vi o velho Zé da Luz parado no terreiro, de braços cruzados, olhando fixo pro mato. Entra, seu Zé. Falei num tom baixo. O senhor vai pegar friagem aí fora. Mas ele nem se virou. Só respondeu. Já tá perto. Então eu ouvi. Um uivo. Lobo. Rasgado. Não era de cachorro, nem de lobo. Era algo mais profundo, mais humano. O som ecoou pela mata, e os cachorros pararam de latir de uma vez. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. E então, o cheiro veio. Era um fedor de carne podre, misturado com terra e sangue. Quase vomitei. Vi uma sombra se mexer na borda da mata. Algo grande, de 4 patas, mas que logo se ergueu em 2. O mesmo movimento que eu já tinha visto. Mas dessa vez, a coisa estava mais perto. E era maior. Os olhos brilhavam em dourado. Tentei puxar o velho para dentro, mas ele firmou o pé no chão. Se correr agora, ele entra. Ele gosta do medo. O bicho deu 2 passos para frente.
A luz da lua bateu de lado no focinho comprido, cheio de dentes amarelados. O corpo era musculoso, com cicatrizes visíveis nos braços. Estava coberto de pelos negros, mas com falhas nas juntas, onde a pele parecia quase humana. Era como se tivesse se transformado pela metade. Vai embora, criatura maldita! Gritou o velho, tirando do pescoço um terço de madeira escura e erguendo alto. O lobisomem rosnou. Mas não avançou. Ficou parado, os olhos brilhando, como se estudasse cada movimento nosso. O Senhor Zé começou a rezar alto, com a voz firme, e naquele momento eu juro que senti o ar mudar. O cheiro ruim começou a enfraquecer, e a sombra recuou lentamente, até sumir entre as árvores. Demoramos quase meia hora para conseguir sair do terreiro. O velho entrou, sentou na cadeira e começou a chorar baixo. Pela manhã, ele não quis comentar o assunto. Apenas pediu pra gente ir embora logo. Voltamos para Crato antes do meio-dia. Mas naquela mesma noite, a coisa apareceu de novo. Naquela noite, mesmo estando de volta em Crato, dentro do nosso pequeno apartamento no bairro Muriti, com vizinhos dos dois lados, portas trancadas e grades nas janelas, o medo voltou comigo. Não conseguia relaxar. A sensação de que algo me seguia desde a casa da zona rural era forte, quase física. Minha esposa tentou fingir normalidade, mas dava para ver que ela também estava nervosa. Não quis jantar, deixou a televisão ligada na sala e foi dormir cedo. Eu fiquei acordado até quase 3 da madrugada, sentado no sofá, ouvindo qualquer ruído estranho lá fora. E então eu ouvi novamente. O mesmo uivo. Dessa vez, mais distante, mas ainda audível, vindo de algum ponto da mata que cerca a região da granja. Um som grave, solitário, que atravessava as paredes e fazia o peito vibrar de pavor. Corri até a janela da cozinha. Vi um vulto se mover atrás de uma das árvores da praça vizinha. Era rápido, mas grande demais para ser um cachorro. Peguei o facão que mantinha guardado no armário dos produtos de limpeza. Era ridículo, eu sabia, mas era o único objeto com que me sentia minimamente protegido. Na manhã seguinte, encontramos marcas no muro do prédio da frente. Arranhões profundos, como se algo tivesse subido por ali. O zelador disse que algum vândalo devia ter tentado entrar, mas eu sabia. Eu sabia que aquilo tinha me seguido. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Eu parei de trabalhar, não conseguia mais sair de casa sozinho. Minha esposa sugeriu que eu buscasse ajuda espiritual. Fui até a igreja de São Vicente, na parte alta da cidade, onde conheci o padre Geraldo, um homem idoso, de fala calma e olhar firme. Contei o que consegui, sem parecer louco. Ele não riu. Apenas me ouviu, depois fez o sinal da cruz e disse: nem tudo que existe tem nome nas escrituras. Mas há criaturas que caminham nas sombras da fé. Ele me deu uma medalhinha de São Bento, consagrada por ele, e recomendou que eu ficasse em oração pelas próximas noites. Na noite seguinte, sonhei com o mesmo lobisomem, mas dessa vez, ele estava parado no pé da minha cama. Apenas me olhando, os olhos dourados e profundos, como se esperasse algo. Acordei com o coração disparado, mas havia algo no chão, pegadas de barro. Sim, pegadas, como se alguém, ou algo, tivesse realmente estado ali. O padre me orientou a ungir as portas e janelas com óleo bento, o que fiz com toda a fé possível. As aparições diminuíram. Mas os uivos não pararam completamente. De tempos em tempos, ouço novamente, mesmo que fracos, mesmo que longe. Um mês depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão. Nem todos escapam 2 vezes. E junto ao bilhete, um tufo de pelo escuro, seco, com um cheiro forte e estranho. Eu sabia. Aquilo era um aviso. Voltei a procurar o Senhor Zé da Luz, mas a casa estava fechada. Um vizinho disse que ele tinha sido internado em estado grave e depois transferido para um abrigo religioso em Missão Velha. Nunca mais consegui falar com ele. Hoje, depois de quase 2 anos, ainda carrego a medalhinha. Voltei a trabalhar, mas longe da serra. Pedi transferência definitiva e nunca mais pisei em trilha nenhuma. Minha esposa evita falar do que aconteceu, mas até ela evita sair depois do pôr do sol. E às vezes, nas noites mais silenciosas, eu ainda ouço o uivo ao longe, ecoando das montanhas, atravessando as casas, alcançando minha mente, como se dissesse: ainda estou aqui. E não esqueci de você. E é por isso que resolvi contar tudo isso. Não por coragem, mas por alerta. Porque ele ainda caminha pela Serra do Araripe. Porque não importa onde você esteja, se ele quiser, ele encontra. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal.
Boa noite, e cuidado ao cruzar estradas desertas à noite.